acredito que a maioria que não me conhece, eu vou falar um pouquinho sobre quem eu sou. Esse mês fez 3 anos que eu tô aqui na Carisma. Passou muito rápido. Só que eu já era cristã antes de vir pra cá. Eu nasci na igreja, quer dizer, eu nasci no hospital, mas eu cresci na igreja. Então, eu nasci, e aí todo fim de semana depois que eu nasci, eu passei dentro da igreja, porque os meus pais são crentes, graças a Deus. Só que aquilo, né? Filho de crente, crentinho não é, e eu tive que aceitar Jesus no meu coração. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu fiz aquela oração que provavelmente a maioria de vocês fizeram, de eu aceito Jesus no meu coração, vem morar em mim. Só que foi com 18, 19 anos que eu realmente comecei a ter um relacionamento com Jesus. Que eu comecei a ter um relacionamento pessoal com Ele. E a partir desse momento, a minha vida, de fato, ela foi transformada. Então, por ter vivido isso, eu entendo que o processo de transformação, ele não é fácil. É muito legal o tema da conferência, mas ele não é fácil. A Paula, ela deu um ótimo exemplo aqui. Foi um processo difícil, foi um processo árduo. Porque quando a gente começa a se transformar, a gente é obrigado a olhar para quem nós éramos no passado e nós comparamos com quem nós estamos nos tornando. Isso não é uma coisa muito legal de fazer. Porque quando você olha para quem você era no passado, você vê todos os seus erros, você vê todas as suas falhas, e às vezes dentro do seu coração se enche de culpa, se enche de tristeza. Só que nós somos cristãs, nós acreditamos em Cristo, e nós acreditamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, e a partir do momento que Cristo morre pelos nossos pecados, Ele também nos livra de toda a condenação que acompanha os nossos pecados. Então, nós nutrimos essa tristeza, esse remorso dentro de nós, é uma coisa que não faz sentido de acordo com a palavra. E é por isso que o tema de hoje é a transformação que nasce na tristeza. A gente vai ver, através de um texto em 2 Coríntios, como a tristeza, quando ela nasce no lugar certo, ela pode ser uma coisa boa para a sua vida. A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente faz com ela. Então, eu vou pedir para vocês abrirem, por favor, em 2 Coríntios 7. A gente vai ler do versículo 8 ao versículo 11. Está escrito assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. Ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, ela produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O que está acontecendo aqui? Qual que é o contexto da carta? Paulo cuidava de algumas igrejas, e uma das igrejas que ele cuidava era a igreja de Corinto. E aí Paulo fez uma visita para a igreja de Corinto e viu que a maneira com que os irmãos estavam se comportando não estava condizendo com o evangelho que ele tinha pregado para eles. E aí Paulo escreve uma carta bem tranquila, que hoje a gente conhece como a carta severa. Sabe quando seu filho apronta e você fala para ele: quando você chegar em casa a gente conversa? Essa conversa é o conteúdo dessa carta. Paulo fala: mano, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não deviam estar fazendo isso. Ele é realmente severo, né? Por isso a carta é severa. Só que aí, depois de um tempo, Paulo tem notícias dos irmãos, e ele descobre que os irmãos mudaram o comportamento depois dessa carta. E aí ele escreve mais uma, que chama a carta branda. Esse trecho que a gente acabou de ler está nessa carta branda. E nessa carta ele aborda a mudança de comportamento dos coríntios. E uma coisa muito interessante é que eu não sei como é o algoritmo do Instagram de vocês, mas o meu Instagram entendeu que eu sou crente. E aí ele me mostra um monte de piada de crente. E aí eu não sei se vocês já viram isso, mas aparece muita piada de como Paulo era bravo. Então alguém posta alguma coisa que não devia postar e nos comentários está lá: olha lá, Paulo escrevendo mais uma carta. Isso veio aparecendo para mim. E a gente brinca muito como Paulo era severo, como Paulo era duro nas palavras, e ele realmente era. Ele sabia a Bíblia, ele conhecia a Bíblia e ele falava da Bíblia com severidade. Só que Paulo tinha muito amor pela igreja. E aí eu peço para vocês abrirem no capítulo 2 de 2 Coríntios.
nesse trechinho que a gente vai ler, Paulo tá falando como foi para ele o processo de escrever a carta severa. E ele fala assim, no versículo 3 e no versículo 4. Eu escrevi como eu escrevi, para que quando eu for, eu não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Eu estava confiante que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu me escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Cara, Paulo amava muito a igreja. Ele deu bronca nos irmãos, mas ele deu bronca chorando. No capítulo 7 que a gente leu, Paulo fala que o objetivo dele não era entristecer os irmãos. O objetivo dele era que, escrevendo aquelas coisas, eles percebessem o nível do amor que Paulo tinha por eles. E no trecho que a gente leu agora de 2 Coríntios 7, do 8 a 11, Paulo fala que inicialmente ele se arrepende de ter escrito essa carta, porque essa carta trouxe tristeza para os irmãos, e ele não queria ver os irmãos tristes. Mas aí, ele viu a consequência da tristeza. Ele viu a mudança do comportamento dos irmãos. E aí ele fala, por causa disso, por causa dessa mudança de comportamento de vocês, eu não me arrependo mais de ter escrito tudo que eu escrevi. Só que para ter tido essa mudança, essa tristeza ela nasceu num lugar correto. E aí nesse versículo, e isso bugou muito a minha cabeça a primeira vez que eu li, Paulo faz uma distinção entre tristezas. Ele fala que tem uma tristeza do mundo e uma tristeza que vem de Deus. Só que isso não é uma coisa que parece fazer muito sentido. Afinal, quando você está triste, você está triste. Você está triste. Você não para, eu estou triste porque o Palmeiras perdeu. Não, você está triste. Pronto, acabou. Só que, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de você estar com um determinado sentimento e aí você vai conversar com um psicólogo. Às vezes um amigo seu que é psicólogo já é suficiente. E aí você fala, cara, eu estou me sentindo desse jeito. Tá, mas por que você está se sentindo desse jeito? Aí você fala, não sei porque eu estou me sentindo assim, eu só estou me sentindo assim. E ele começa a cavucar, até você entender o porquê você está triste. Porque quando você entende o porquê você está triste, da onde surgiu aquela tristeza, você consegue tratar ela. Por exemplo, um sentimento que você tem porque você está... você está tendo uma situação muito difícil no serviço. Você está triste porque está pesado ali onde você trabalha. É muito diferente da tristeza que você tem quando um ente querido seu morre. E para lidar com essa tristeza, você precisa entender de onde ela vem, porque você vai tratar essas coisas de maneira completamente diferente. E aí, por isso, a gente precisa entender, para a gente genuinamente conseguir processar ela. E nesse contexto que a gente está lendo aqui, Paulo está tratando especificamente da tristeza que nós sentimos quando nós nos arrependemos. Quem aqui já se arrependeu? Alguma vez? De qualquer coisa? Caramba, gente do céu, olha isso. Rapaz, aparentemente, o arrependimento é uma coisa comum. Porque, de novo, vamos levantar a mão, olha para o lado. Levanta a mão e olha para o lado. Mas, olha, todo mundo já se arrependeu. Nós somos seres humanos, nós erramos. Nós nos arrependemos porque nós erramos. E, gente, o arrependimento, às vezes, ele é por coisas pequenas e por coisas grandes. Seja porque, às vezes, você falou uma coisa para um amigo seu que você não devia ter falado e entristeceu ele. Às vezes, você deixou uma vaga de emprego passar. Às vezes, você se sente culpada por não ter filhos. Ou, às vezes, você se sente culpada pela maneira com que você cria seus filhos. Ou, às vezes, você se sente culpada porque você não consegue ser mãe, ser esposa, cuidar dos filhos e trabalhar na igreja e trabalhar fora. A culpa, ela tem, ela pode nascer de qualquer coisa. Tem muitos motivos para nós nos arrependermos. Só que tem uma questão. Se essa tristeza que você sente pelos arrependimentos que você vive, se eles estão sendo uma tristeza segundo o mundo, ou se eles estão sendo uma tristeza segundo Deus. Porque uma tristeza segundo o mundo, e a gente vai elaborar isso, que é o que Paulo fala, ela leva à morte. Mas uma tristeza segundo Deus, ela leva à salvação. E aí a gente vai entender a diferença das duas usando um exemplo. Porque a Bíblia, ela é uma ótima fonte de exemplo para aquilo que ela quer ensinar a gente. E eu acho que falando de tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus, tem alguns que a gente pode usar, mas eu quero usar o que eu acho pessoalmente que é o melhor aqui, que é Paulo e Pedro. Quem foi Paulo e Pedro? Às vezes, a primeira vez na igreja, quem foi Paulo e Pedro? Os dois foram discípulos de Jesus. Os dois aprenderam e andaram com Jesus. Só que os dois traíram Jesus. Mas, vamos lá. Quando a gente fala de Judas, mesmo que você nunca leu a Bíblia, essa é a primeira vez que você vem na igreja. Quando você fala de Judas, você pensa no quê?
traiu, traidor, traiu Jesus. Agora, quando você pensa em Pedro, você pode até lembrar que ele negou Jesus, mas você não para a análise que você tem dele aí. Você lembra que Pedro foi um dos caras que ajudou a fundar a igreja primitiva. Que Pedro, ele pregou no Pentecoste e quase 3.000 pessoas se converteram. Que Pedro andava na rua e a sombra dele curava as pessoas. É isso que a gente pensa quando a gente lembra de Pedro. Mas Judas não. Judas traiu Jesus. Então, qual que é a diferença na trajetória desses dois homens? Se ambos traíram Jesus. Por isso que o primeiro tópico é uma tristeza segundo o mundo. A gente vai entender o que é essa tristeza que Paulo identifica nesse texto. Como eu disse, tanto Pedro quanto Judas erraram. Só que o erro de Judas e a tristeza que ele sentiu levaram ele literalmente à morte. No relato de Mateus, fala que quando Judas viu que Jesus foi condenado, ele tentou ir para os romanos lá, que tinham pago ele, tentou devolver o dinheiro, eles não aceitaram, ele foi cheio de remorso, essa é a palavra que é usada, ele foi cheio de remorso e se enforcou. Foi isso que aconteceu com Judas. E o que acontece é que Judas sentiu uma tristeza segundo o mundo. E como a gente sabe que é uma tristeza segundo o mundo? Porque é quando você está triste, mas você não está triste e você acha que é passageiro. Aquela tristeza te tira a perspectiva de futuro. Porque você começa a pensar, como é que vão me perdoar pelo que eu fiz? Como é que eu saio desse erro que eu cometi? É uma tristeza que te tira completamente a autoestima. Porque você começa a pensar, cara, eu não presto. Olha o que eu fiz. O que tem de bom dentro de mim, considerando que eu fiz todas essas coisas? Essa tristeza é uma tristeza segundo o mundo. Ela te tira o olhar de Deus. Você olha para as coisas do mundo, você olha para o seu erro e aquele erro te condena. E o que Paulo fala é que essa tristeza leva à morte. E, gente, é compreensível uma tristeza segundo o mundo ser assim. Porque o nosso mundo ele não é compreensível. O nosso mundo ele não dá espaço para o erro. Ou vamos voltar para o exemplo do Instagram. Se alguém posta alguma coisa no Instagram ou no Facebook que não deveria ter postado, esquece, pelos próximos 3 meses aquela pessoa tem que sair das redes sociais, aí daqui 3 meses ela posta um vídeo pedindo desculpa, falando que não foi intencional. É o que acontece. O mundo, ele não responde ao erro com misericórdia, com perdão. Não. O mundo responde ao erro com acusação. Então, é natural, pensando na sociedade que a gente vive, que quando você erra, você não vai encontrar misericórdia, você vai encontrar condenação. E aí esse pensamento entra dentro de você, e aí realmente não tem esperança. Se é nisso que você está pensando, realmente você não vai ter esperança. E eu vou fazer um parênteses aqui, mas é mais para reflexão nossa, porque eu pensei nisso enquanto eu estava escrevendo. Que muitas vezes nós, como cristãos, nós acabamos compactuando com isso, infelizmente. Porque Jesus fala para nós amarmos o próximo. Na carta de Pedro fala que o amor cobre uma multidão de pecados. E que nós temos que ter o amor fraternal com o outro. Só que é mais fácil acusar o outro. E nós propagamos essa mentalidade do mundo. Então, quando o irmão do nosso lado erra, ou ele peca, a gente não trata ele com misericórdia, a gente trata ele com condenação. E aí, realmente, quando aquela pessoa errar, ela vai sentir o quê? Uma tristeza segundo Deus ou uma tristeza segundo o mundo? E por isso, quando a gente espera, a partir do nosso erro, nós já esperamos a recriminação, nós esperamos a alienação, a gente não espera a misericórdia, não tem esperança. E se dentro de você tem uma tristeza que tirou completamente a perspectiva do futuro, que tirou completamente os seus olhos do Senhor, que assim, pensar em ser alegre novamente, não existe, isso não está nem em cogitação. Irmão, eu falo isso com muito amor. Você está nutrindo uma tristeza segundo o mundo. Mas a boa notícia é que tem como a gente mudar isso. Porque Paulo também fala de uma tristeza segundo Deus. Lembra? Porque a tristeza segundo o mundo, ela esquece que o nosso Deus é um Deus perdoador. Mas o que é o perdão de Deus? O perdão de Deus ele não é que nem o nosso perdão. Porque a gente perdoa, né? O irmão vem pedir perdão para a gente. Aí a gente fala, tudo bem, eu perdoo, mas me esquece, tá? Não fala mais comigo. Deus não é assim.
Deus não é assim. O perdão de Deus, ele não é abstrato. O perdão de Deus, ele não é uma coisa irreal. O perdão de Deus, ele é personificado em Jesus. O perdão de Deus, ele existe, ele está disponível para você. E você vai encontrar nutrindo uma tristeza segundo Deus. E esse é o segundo tópico. Vamos entender agora o que é uma tristeza segundo Deus. No versículo de 2 Coríntios 7, Paulo fala aqui: a tristeza segundo Deus, ela produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas aí pode parecer estranho para você. Porque agora eu estou falando que é uma tristeza segundo Deus. Então tem um tipo de tristeza que agrada a Deus? Porque às vezes, convenhamos, não é muito o que a gente bota junto com o evangelho, né? Evangelho é alegria, e aí? Só que aí eu estou falando que tem uma tristeza segundo Deus. Porque o que acontece? Nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus e a gente vivia em escuridão. Nós vivíamos no escuro, nós encontramos a Cristo e Ele é a nossa luz. E através da luz de Cristo a gente vê todo o resto. A gente tem uma fonte de água viva. A gente tem a nossa esperança, o nosso refúgio. Nós encontramos tudo isso em Jesus. E aí a gente pensa que por causa disso, nós nunca mais vamos derramar uma lágrima nas nossas vidas. Que nunca mais vai ter tristeza e nunca mais vai ter dor. E amém, vai chegar um dia que não, mas não é o que Jesus ensina para a gente agora. O que Jesus ensina para a gente agora é que nós vamos ter aflições. Os discípulos passaram por perrengue. Os apóstolos passaram por perrengue. Os profetas passaram por perrengue. Porque a gente passa por perrengue aqui nessa terra. Então, qual que é a diferença antes e depois de Jesus? É que quando você tem a tristeza aqui na terra, você tem para quem olhar. E você olha para Jesus e você tem bom ânimo, porque você lembra do amor e da esperança dele. Essa é a diferença. E é essa uma tristeza segundo Deus, porque uma tristeza segundo Deus, ela é ressignificada. Quando a gente nutre dentro de nós estamos passando por um período de tristeza, tudo bem. Mas nós nutrimos uma tristeza segundo Deus. Essa tristeza é ressignificada dentro de nós. E a gente já vai ver como. Porque o que acontece? A gente consegue ver um ótimo exemplo disso em Pedro. Pedro andou com Jesus. Aprendeu com Jesus. E aí, antes de Jesus morrer, ele está lá com os discípulos, aí ele fala para os discípulos assim: vocês vão tudo me abandonar daqui a pouco. Aí Pedro fala: eu vou não. E aí, o que Jesus fala para ele? Você sim. Antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E aí Jesus é condenado à morte, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Por 3 vezes ele fala que ele não conhece Jesus, que ele não tem nada a ver com aquilo, que ele não era discípulo, esquece, não tem nada a ver com isso aqui. E o galo canta. E a Bíblia fala que quando o galo canta, Pedro sai para chorar amargamente. Pedro percebe aquilo que ele fez, o peso daquilo que ele fez cai sobre a consciência dele, ele viu que Jesus estava certo, e ele se arrepende daquilo. E aí, depois que Jesus ressuscita, ele vai conversar com Pedro. Aí você imagina o climão, cara. Para Jesus não, Jesus estava de boa, mas para Pedro assim, ele sabia o que ele fez, ele sabia que Jesus sabia o que ele tinha feito. E aí nessa conversa, Pedro estava esperando ser condenado, Pedro estava esperando que, né, nossa, se eu fosse Pedro, eu não sei nem se eu teria coragem de olhar na cara de Jesus. E Jesus pergunta para Pedro do amor dele. Ele fala assim: Pedro, você me ama? E nessa conversa, Pedro, arrependido por aquilo que ele fez, ele reconhece que ele amava Cristo, mas não da maneira que Cristo merece ser amado por nós. Ele reconhece isso para o Senhor. Ele fala o pecado dele para o Senhor. E o que Jesus dá para ele em retorno? Restauração. Jesus devolve perdão para ele. Pedro é perdoado e restaurado e vive todas aquelas coisas que a gente falou que Pedro viveu. Isso é muito importante a gente entender, porque o arrependimento, como eu disse no começo, ele faz parte da vida de todos nós. Só que para um cristão, cara, ele marca o começo da sua vida com Jesus. A partir do momento que você aceita Cristo no seu coração, é porque você se arrependeu. Porque para você começar a andar com Jesus, você teve que reconhecer o seu pecado e pedir perdão para Ele. Porque não faz sentido assim. Se você fala que Ele é seu Salvador, Ele teve que ter te salvo de algo. Do que Ele me salvou? Do meu pecado.
Então, Senhor, eu reconheço meu pecado, me perdoa pelo meu pecado. Se eu vejo que Jesus me redimiu, ele me redimiu de alguma coisa. Do que ele me redimiu? Do meu pecado. Então, todas aqui que já aceitaram Jesus, começaram a sua caminhada com ele a partir do momento que vocês se arrependeram. E o que acontece? Esse arrependimento que a gente sente quando a gente se converte é muito maluco. É muito maluco. Porque quando nós nos arrependemos por qualquer coisa nessa vida, assim, você fica mal. Você tipo, sei lá, bati em alguém aqui sem querer. Ai, me desculpa. Nossa, eu não devia ter feito isso. Aí você fica, né, às vezes você fica remoendo aquilo por um tempão e tal. Só que o arrependimento que você sente quando você aceita Cristo não é assim. Porque, eu vou fazer uma pergunta aqui. Para quem, quando você conta a história de como você se converteu, você se sente alegre? Quando eu conto a minha história de conversão, eu me sinto alegre. Eu sinto a alegria que Jesus trouxe na minha vida. O que é muito doido, porque você falando assim, cara, eu errei. Eu errei muito, mas Jesus me perdoou, mas eu errei. É o único momento da nossa vida que você fica feliz de ter percebido o seu erro. E isso... Ai, meu Deus, Deus é bom. Isso é muito bom, porque é o arrependimento que a gente tem quando a gente aceita Jesus, porque a gente percebe o nosso erro, nós nos arrependemos, nós nos sentimos tristes, só que essa tristeza logo, em breve, ela é transformada pela alegria da salvação. E sabe por que isso acontece? Porque no momento que a gente se converte, a gente percebe duas verdades. E se você conseguir colocar o slide, que eu acho que fica melhor para perceber nessa parte. Quando nós pecamos, a primeira verdade que a gente percebe é o que está escrito em Romanos 3:23. Que nós pecamos e o nosso pecado nos afastou da glória de Deus. Isso é terrível. É terrível. O nosso pecado nos afastou da glória de Deus. Eu não teria acesso à glória de Deus. Se parasse por aí, se quando você se convertesse, você só tivesse esse pensamento, cara, esquece. Pequei, não tem mais salvação, não tem mais alegria, sem entrar em desespero. Mas, quando você percebe isso, você junto percebe o quê? Que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Jesus. E por isso nós podemos dizer que não há acusação ou condenação contra a nossa vida. Então você percebe ao mesmo tempo que você pecou, que você está perdoado. Você percebe as duas coisas ao mesmo tempo. Então aquele momento de, mano, eu pequei, Jesus me perdoa. Logo é substituído por, glória a Deus, eu fui salvo. Eu fui perdoado, Jesus me salvou. Esse é o arrependimento que acontece no momento da salvação. E esse arrependimento é o maior exemplo que a gente tem de uma tristeza segundo Deus. Porque é uma tristeza que é ressignificada. É onde você aprende o seu erro, mas você aprende o seu erro não porque Deus quer te condenar. Não é tipo, pecador. Não. Você percebe o seu erro porque Ele quer mostrar o amor dele. Assim como Paulo, quando ele escreveu a carta, ele se entristeceu falando dos erros deles, não era porque ele queria acusar os irmãos dos erros deles, mas é porque ele amava tanto a eles, que ele queria que eles percebessem o amor deles. É isso que acontece com você quando você se converte. Então, quando o tamanho dos nossos erros, eles são colocados à luz da cruz, cara, não tem condenação, não tem tristeza, tem alegria. E eu não estou falando isso porque a gente não pode sentir tristeza. A gente pode, é um sentimento, tá tudo bem. Mas cuidado de onde vem essa tristeza de dentro de você. O que ela está gerando de dentro de você. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, mas eu acho isso muito importante. Porque, então como que eu sei que eu verdadeiramente me arrependi de alguma coisa? Né? Porque eu cometi um erro, que nem Pedro cometeu um erro. Como é que a gente sabe que Pedro se arrependeu? Foi porque Pedro chorou? Não necessariamente. Não necessariamente o choro ele indica arrependimento. E eu queria ler com vocês um versículo em Oséias. É Oséias 7,14. Deus está falando com o povo. Deus está boladão com o povo. E aí está escrito assim: eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. O Senhor aqui está falando de pessoas que oram, que choram, que
veem os erros deles e, ai meu Deus, e tal, só que não estão verdadeiramente arrependidas. Porque arrependimento não é remorso. Você tem como sentir remorso por alguma coisa sem se arrepender por aquela coisa. A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso. Eu não estou falando que a tristeza, segundo Deus, ela produz lágrima, você vai chorar e vai ter tudo certo. Eu estou falando que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. E arrependimento, ele anda junto com mudança de vida. Não existe arrependimento sem mudança de pensamento. Porque em 2 Coríntios 7, no versículo que a gente leu, no versículo 11, que foi o último que estava lá, está escrito assim: vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. A tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento na sua vida. E o arrependimento na sua vida, ele é simplesmente uma nova chance. É uma nova oportunidade de você mudar, de você fazer diferente. E aí você pega aquele arrependimento e vai. E você faz. E você muda a sua vida. Tá. Eu estou falando aqui que Deus perdoa. E falando agora num nível mais pessoal com vocês. Andressa, tá bom, eu sei que Deus perdoa. Mas Deus perdoa a mentira, né? Deus perdoa o roubo. Deus não perdoa aquilo que eu fiz. O que eu fiz é muito pesado para Deus perdoar. E eu queria ver com vocês alguns exemplos bíblicos de coisas que Deus perdoou. Porque está na Bíblia. Está na Bíblia é a verdade, amém? Amém. Em João 8, versículo 1 a 11. Você anota aí para você ler depois. Jesus encontra um grupo de homens querendo apedrejar uma mulher porque ela cometeu adultério. E aí Jesus fala para aqueles homens: quem daqui nunca pecou, por favor, atira a primeira pedra. Os homens vão deixando as pedras e vão saindo. E aí, Jesus fala assim para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Está na Bíblia que Deus perdoou o adultério daquela mulher. Às vezes, você cometeu um adultério hoje, ou ontem, ou há 15 anos atrás. E você se culpa por causa disso. Mas você já se arrependeu, você já falou com seu marido, já está tudo certo. Mas aquela culpa ainda existe dentro de você. O Senhor tem o perdão para você. Ah, não, mas Andressa, o que eu fiz foi pior. Aí a gente pode ir para Davi. Davi não só adulterou, como ele matou o marido da mulher com quem ele adulterou. E aí a gente lê o Salmo 51, onde Davi chega com o coração quebrantado diante do Senhor. E o profeta Natan fala para ele: está tudo certo, você está perdoado. Ele tem as consequências do ato dele, ele tem. Mas ele está perdoado diante do Senhor. Então a gente vê também o Senhor perdoando assassinato. Novamente, tem as consequências dos atos, né? Não estou falando, mas o ponto é, diante de Deus, se o seu coração está quebrantado, você está perdoado. Deus perdoou, por exemplo, Raabe. O que Raabe era? Raabe era uma prostituta. E Deus perdoou Raabe. Está escrito em Hebreus, está escrito em Tiago, que a partir da fé que ela teve no povo escolhido de Deus, e no Deus que elegeu aquele povo, ela estava perdoada. Deus perdoa, sabe o que também? A soberba. Nabucodonosor foi um rei que era muito orgulhoso, ele era muito, muito, muito orgulhoso. E aí Deus falou assim: vem cá, meu querido, deixa eu te ensinar uma lição. E aí Deus ensinou a lição para ele, ele reconheceu quem Deus era, e ele foi perdoado. Nabucodonosor está em Daniel 4. Sabe o que mais Deus perdoou? Manassés. Manassés foi o pior rei de Israel. Mano, eu não sei o que você fez, mas não foi tão ruim quanto Manassés. Manassés foi o pior rei de Israel. Ele foi idólatra, ele ia na feitiçaria, ele ia nos médiuns, ele fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Assim, para levar o título de pior rei, rei mais malvado, é porque tem coisa aí. E ainda assim, houve um ponto na vida dele que ele reconhece quem Deus é. E ele é perdoado. Eu estou falando de coisas aqui muito extremas. O que me condena, o que me pesa, o que me traz tristeza não é uma coisa tão pesada assim. Tá bom. Às vezes o seu erro, a sua tristeza, o que te pesa, é o mesmo erro que pesou para Pedro. Porque, olha se às vezes a gente não é que nem Pedro. A gente anda com Jesus, a gente vem na igreja,
a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente canta e fala para Jesus que nós o amamos. Mas aí nós o negamos. Nós escolhemos outras coisas, nós escolhemos outras pessoas, nós escolhemos outros lugares e nós simplesmente, a gente chega para Jesus e sabe que a gente não ama Ele com o amor que Ele merece ser amado. Às vezes o que te condena na sua cabeça é isso. É saber que toda vez que você está fazendo o devocional te vem um peso, porque o devocional está atrasado, porque a leitura bíblica está atrasada, e ao invés de aproveitar aquele momento com o Senhor, você se sente culpada. Irmãs, não é isso que Deus tem para a gente. Não é isso que Jesus tem para a gente. Porque na Bíblia a gente vê muitos exemplos de homens e mulheres que erraram e que acertaram. Eu falei só alguns erros aqui. Tem muita coisa. Mas em todas essas ocasiões, não teve uma que, se a pessoa não chegou com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, o Senhor não perdoou. E o mesmo Deus que perdoou Davi, que perdoou Raabe, que perdoou a mulher adúltera, que perdoou Pedro, é o Deus que nos perdoa. Através de Jesus, esse amor está disponível para mim e para você. Não tem mais o porquê você nutrir essa tristeza, você nutrir esse remorso. Não é isso que Deus tem para a sua vida. A partir do momento que Ele morreu pelos seus pecados, nenhuma condenação há sobre a sua vida. E por isso, eu vou para o último ponto. O arrependimento, ele leva à transformação das nossas vidas. Porque a gente entendeu que uma tristeza segundo Deus, ela leva ao arrependimento. E aí eu vou falar para vocês que o arrependimento é uma coisa boa. Eu sei que pode não parecer, porque quando a gente pensa em arrependimento, a gente pensa em erro. Então, se você está se arrependendo, é porque você errou. Isso não parece uma coisa muito boa. Mas a questão para nós, cristãos principalmente, é que quando a gente se arrepende, significa que nós estamos com o coração disponível para o Senhor. É um coração que não está endurecido. É um coração que não está surdo para aquilo que Deus está falando, mas é um coração que está ouvindo aquilo que Deus tem para falar para a sua vida. Um coração arrependido é que nem o vaso. Em Oséias fala do... Não, Oséias não. Não, esqueci o livro, mas tem o texto que fala do vaso nas mãos do oleiro. E quando nós nos arrependemos, nós somos que nem um vaso sendo moldado. Porque o que acontece? Para aquele vaso ser moldado, ele não pode ser feito de areia, ele tem que ser feito de barro. Ele não pode ser feito de cimento, ele tem que ser feito de barro. Porque quando a água entra no vaso, e aí a água, mais a pressão da mão do oleiro, aquele vaso, ele consegue ser moldado. Ele vai sendo moldado para aquilo que o oleiro quer fazer com o vaso. Formar da maneira que ele quiser e usar da maneira que ele quiser. O arrependimento é isso nas nossas vidas. Significa que quando Deus fala, a gente está ouvindo. Quando Deus manda, nós ouvimos. Quando Ele fala, querido, não faz isso. Você está ouvindo, você se arrepende e você muda de vida. Significa, se você está arrependido por alguma coisa, significa que você está sendo um vaso na mão do oleiro, que vai ser moldado para aquilo que Ele quiser fazer. Isso não é uma coisa boa? Isso é uma coisa maravilhosa, cara. E na Bíblia, como eu disse, a gente tem vários exemplos de homens e mulheres que pecaram. A gente tem muitos povos que têm o coração endurecido para o Senhor. E o Senhor fala com eles e eles não ouvem. O Senhor anuncia para eles, eles não ouvem. Mas a gente também tem um exemplo de pessoas que diante dos erros que eles cometeram, eles se permitiram ouvir a voz do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. E é isso que o Senhor quer da gente. Porque essas pessoas que fizeram isso, foram as pessoas que encontraram o perdão e a alegria. Foram as pessoas que encontraram a cura e a esperança, que só Jesus vem trazer para a nossa vida. Então, diante dos nossos erros, o Senhor quer que nós encontremos o arrependimento genuíno e o perdão que Ele tem para oferecer, que só Ele tem para oferecer. Ele não quer que você tenha condenação e remorso. Ele quer que você tenha um coração humilde, um espírito contrito, para ser moldado para a vontade dEle, para aquilo que Ele quer. A tristeza segundo o mundo, ela não permite isso. A tristeza segundo o mundo, ela produz remorso e morte. A tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento e salvação. Eu queria que vocês ficassem de pé.
uma coisa que ficou muito clara para mim enquanto eu estava escrevendo isso, é que nós não precisamos ter medo de nos entristecermos. Como eu disse, faz parte, a gente vai ter provação, a gente vai ter tristeza, vão ter coisas ruins que vão acontecer na nossa vida. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de tristeza que nós estamos nutrindo dentro dos nossos corações. Quando você estiver triste por alguma coisa que você fez, ou que você deixou de fazer, ou alguma situação que você está vivendo, não deixa a culpa e o remorso tomarem o seu coração. Não deixa. Porque não é isso que Jesus tem para a sua vida. Jesus tem alegria e perdão para a sua vida. Isso é uma verdade bíblica. Você pode não acreditar em mim, mas você pode acreditar na Bíblia. Isso é o que Deus fala, é a palavra de Deus. E quando nós encontramos esse perdão divino, nós somos curados. Então, eu queria orar com vocês. E eu peço para que todas fechem os olhos. A gente vai fazer 2 orações. A primeira oração é aquela frase clássica de pregador: eu não sei pelo que você está passando. E eu genuinamente não sei, irmãs. Mas Jesus sabe. Jesus sabe tudo que você viveu, por tudo aquilo que você passou. E só o Senhor sabe como está o seu coração. Só o Senhor sabe como está, às vezes, o peso aí. Então nós vamos orar para que toda tristeza que tenha sido nutrida e cultivada durante muitos anos, que hoje ela se torne uma tristeza segundo Deus, que vai levar ao arrependimento e à salvação e à sua vida. E eu vou pedir, tá todo mundo com o olho fechado, eu vou pedir para aquelas irmãs que sabem que vão ter dificuldade nessa oração, que levantem a mão, para que uma das irmãs da nossa equipe possa ir dar um abraço em você. Eu vou orando, e conforme nós formos orando, se você sentir de levantar a sua mão, levanta, que uma irmã da equipe vai ir dar um abraço em você e orar junto com você. Nós somos um corpo, nós estamos aqui para fazermos isso juntas. Então, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, por nós termos um coração que quer ser moldado pelo Senhor. O Senhor sabe tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas. O Senhor sabe e conhece cada motivo de tristeza. O Senhor sabe e conhece os nossos erros e os nossos pecados. Mas o que importa, Senhor, é que o Senhor nos dá a oportunidade de renovação. O Senhor nos dá uma mente renovada, uma vida renovada e uma paz que nós só podemos encontrar no Senhor. Então eu peço que o Senhor venha sobre a vida de todas essas irmãs, aquelas que estão com as mãos levantadas e aquelas que não estão. Que o Senhor possa trazer o seu amor, que o Senhor possa testificar do seu amor, que o Senhor possa trazer conforto e paz. E, Senhor, traz a verdade do seu evangelho de que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É o Senhor que traz a vida, é o Senhor que restaura tudo aquilo que foi perdido e quebrado. E com isso eu quero fazer uma segunda oração, Pai. Eu peço que nós possamos ser vasos nas suas mãos, dispostas a nos arrepender, dispostas a ouvir a Tua palavra, dispostas a sermos moldadas pelo Senhor, onde o Senhor nos pega com a sua mão e arruma toda rachadura, toda quebra, e o Senhor possa ir nos renovando, nos restaurando, Pai. Que nós possamos, não só hoje, mas pelo resto das nossas vidas, termos um coração suscetível à Tua vontade e à Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, e nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é o único capaz de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.